Alô, muito boa tarde, Santa Catarina, aquele abraço, salve galera, Clube da Bola tá na área, no ritmo das quartas de final do Campeonato Catarinense. Se você não sabe, a bola até já rolou. Brusque e Marcílio Dias abriram as quartas com um empate na noite de ontem. Hoje teremos mais 2 jogos, Jack e Avaí, Ercílio Luz e Criciúma. Amanhã, domingo, tem Barra e Figueirense, fechando essa primeira rodada de jogos de ida das quartas de final. Claro que esse é o assunto principal de hoje, mas vamos falar também de Série B e Série C, já tem tabela divulgada, Campeonato Paulista e também do Dunk Fight Show, super eventos de luta que vai agitar a capital. Nosso entrevistado no quadro Entrevista Coletiva, nosso convidado é o professor instrutor de boxe Marcos Luz da Nobre Arte, daqui a pouquinho com a gente nos estúdios em Florianópolis. Anota aí o número do nosso WhatsApp, vai aparecer aqui na tela como magia, apareceu, 48 991 4706. Uma mensagem pra gente, a sua opinião aí sobre as quartas de final do Catarinense, uma reflexão sobre o mês de março, pode mandar foto também, que a gente vai estar mostrando durante o programa. Deixa eu apresentar aqui nosso time nesse primeiro momento de Clube da Bola. Não quero tirar a vaga de ninguém, tá? Mas perde um pouco a segunda fase do campeonato sem a presença da Chape, a força do futebol do Oeste Catarinense. Boa tarde para Sérgio Badá. Muito boa tarde, Marcelo Mancha, um grande abraço a todos. Cirúrgico, como sempre, meu querido, meu ídolo Marcelo Mancha. Perde o brilho o campeonato, perde um pouco da graça, perde um pouco do interesse, com a ausência do clube que é protagonista no futebol de Santa Catarina por 10 anos. Nos últimos 10 anos, já andou no futebol catarinense, né? Então, é estranho você ver o campeonato catarinense, para quem é de fora do estado, olhar lá, mas cadê a Chape? Onde é que está a Chape? A Chape está de férias. Perde um pouco a graça do nosso querido campeonato catarinense. Legal, o Badá fica com a gente para bater papo aí hoje. Vamos falar do Concórdia, da Chape, dessa segunda fase do estadual. Tem Paulistão também hoje. Para não acharem aí de casa que eu tô puxando o saco de Badá, até porque tô um pouquinho. Também fico triste de não termos um metropolitano na primeira divisão, representando o Blue, uma cidade que eu adoro. Então vamos para lá pegar o boa tarde de Emerson Luiz, sempre elegante demais. Boa tarde, Marcelo Mancha, muita generosidade de sua parte, sempre gente boa. Boa tarde, Badá. Boa tarde ao Semensati, daqui a pouco aos demais colegas, Fábio, Marcelo, Drica, todo mundo que está nos acompanhando. De fato, é lamentável, nós temos que se contentar aqui com a Série B do Campeonato Catarinense. Aliás, terça-feira é para bater o martelo, viu, Mancha, oficialmente das cidades sedes para o campeonato que vai começar no dia 26 de maio. O Atlético Catarinense aí da tua região de São José vai jogar no Mário Balsini, em Criciúma, para se ter uma ideia. E ao que tudo indica que, infelizmente, o Metropolitano, mais um ano, pelo 5º ano seguido, vai jogar em Ibirama. E o Beck, que tinha uma parceria com o Indaial, estava nessa expectativa aqui de Blumenau, pode até ficar fora do campeonato ou fazer parceria com outro clube da região. Mas o próprio Beck já viveu grandes momentos no Campeonato Catarinense na Série A. Foi vice-campeão em 1988, perdeu a final lá naquele quadrangular hexagonal, na verdade, para o Avaí. O Metropolitano já foi 4º colocado por 2 oportunidades, SESI cheio, foi protagonista, brigou, mas hoje a situação é bem triste, viu, Mancha? Legal, Emerson Luiz fica com a gente também até o fim do programa para a gente falar muito sobre futebol catarinense, nacional também, por que não? O jornalismo catarinense, né, esportivo, tem uma realeza, o sobrenome é Semensati. Vamos até o sul do estado conversar com Sir Renato Semensati, um cavaleiro auto-intitulado, o representante da capital do futebol de Santa Catarina. Fala aí, Renato, boa tarde. Hoje tem jogaço em cidades vizinhas. É verdade. Um abraço, Marcelo, Badá, Emerson. Prazer enorme estar com os senhores. O jogo aqui, a semana se falou muito desse jogo, rapaz. Teve muita coisa fora de campo. Nota oficial do Ercílio, nota oficial da federação. Eu trouxe a informação aqui durante a semana que o presidente da federação vai mover uma ação na Justiça Comum contra o presidente do Ercílio SAF, o Vinícius Gaidzinski. Aí, para fechar com chave de ouro na quinta-feira, toda essa confusão em virtude do VAR. Eu não entendo por que o Ercílio Luz não queria o VAR no jogo, né? O mundo inteiro tá se rendendo ao VAR e o Ercílio não queria. Enfim, para fechar com chave de ouro na quinta-feira, foram levar a cabine do VAR lá no estádio do Ercílio Luz.
E aí o carro que transportou tinha o símbolo do Criciúma. Aí pronto, aí pegou fogo de vez. Eu falo, os nossos dirigentes, eles se superam. Quando você acha que já viu tudo no futebol, sempre pinta um fato novo. Só fazer uma pequena correção, Marcelo. O meu ilustre amigo Sérgio Badalotti, a quem eu tenho um grande respeito e admiração, ele disse que a Chapecoense comanda o futebol de Santa Catarina há 10 anos. Ele só errou um pouquinho na conta, que do ano passado para cá foi feita até uma camisa Hegemonia 2023. Então, o campeão estadual, o representante da Série A futebol em Santa Catarina, como disse aquele outdoor aí em Floripa, ela está aqui na cidade de Criciúma. E fico feliz demais em ver Sérgio Badá presente entre nós, porque imaginei que ele só viria para a Série B do Campeonato Brasileiro. Não, este não pode faltar. Foi citado, pode falar aí, Badá. Se fosse por isso, o Renato Semensati estava afastado do programa uns 3, 4 anos, né, cara? Porque o Criciúma estava sumido. O Criciúma estava enterrado na 2ª divisão de Santa Catarina, na Série C do Campeonato Brasileiro. E nem por isso nós deixamos de ter a presença importante de Renato Semensati. Agora não adianta fazer uma gracinha, ganhar um títulozinho aqui, subir para a Série A. Não quero ver revolta ao longo da Série A. Tem que fazer que nem a Chapecoense. 10 anos, 7 anos na Série A. Nos próximos 10 anos, fiquem 7 anos na Série A e aí há 10 anos nós vamos voltar a conversar sobre o assunto. Enquanto isso, fazer uma gracinha, subir uma vez num ano e cair no outro, daí não tem comparação. Pode falar, Renato. Bom, já que foi citado, deixa eu fazer mais uma correção. Quando o Criciúma esteve na 2ª divisão em Santa Catarina, eu não era funcionário do Grupo ND. Então eu não tinha como eu estar aqui entre os colegas. Era impossível. Ó, nossa produção é muito ligeira, parabéns, Matheus Alves. Já temos essa foto que o Renato comentou. A foto tá aí, ó. Tipo uma picapezinha ali, né? Entrando no estádio desse Luiz com a cabine. E a cabine dando zoomzinho ali, dá pra ver que tem o símbolo, o escudo tigre do Criciúma. Agora eu quero apresentar Fábio Machado, autor de 74 gols quando jogava no futebol amador aqui da região de São José, defendia o Floresta e não fez mais gols porque foi humilde. Deixou o zagueiro sentado, viu que era lesão, tocou a bola para lateral, para não se aproveitar aí desse momento do zagueiro. Não foi, Fábio? Não teve algumas histórias assim? Teve alguma história assim. Boa tarde, Mancha, boa tarde, colegas do Clube da Bola, boa tarde, galera que está em casa. Eu só quero dar um pitaco rapidinho sobre essa situação extracampo, né? É muito lamentável. Cada dirigente, obviamente, tem a sua razão, mas em alguns momentos nós falamos mais fora do gramado do que a gente falou do gramado. E eu vou dizer uma coisa, os nossos dirigentes, eles não fazem assim, esforço nenhum para entrar em confusão. Vou dar um exemplo. Essa questão do carro aí do Criciúma, não estou aqui dizendo que poderia estar o carro do Criciúma ou não é nada disso. Cara, mas se evita, vai com o carrinho do Criciúma até na esquina, porque toda esquina aí, ali em Tubarão, em qualquer cidadezinha aqui de Santa Catarina, tem um tiozinho com uma Kombi que faz um frete e tem um vendedor de caldo de cana. Chega ali na Kombi do tio que faz o frete, tio, quanto é que o senhor cobra para levar o equipamento? Ó, tira desse carro, enfia na tua Kombi e leva lá no estádio Hercílio Luz, só para evitar isso. Então parece, eu não sei se os dirigentes fazem para provocar ou não há um gerenciamento de crise para evitar. Evita-se. Quer dizer, a semana toda foi conturbada. Eu não estou aqui fazendo valor de juízo para nada. Aí me aparece um carro com o VAR. Evita-se, sabe? Tem uma justificativa, mas, enfim, evita-se. Mas eles gostam de confusão, eles gostam de manchar o próprio campeonato. Bom, o Mancha, aqui na capital, é claro que a expectativa é muito grande pelo início, né, das oitavas de finais. O Avaí tem o Joinville... Das quartas? Aliás, das quartas. O Avaí tem o Joinville daqui a pouco, é extremamente difícil, é aniversário da cidade. Eu já disse que esse jogo para o Avaí é a hora da verdade. Por que é a hora da verdade? Porque por causa dos investimentos, essa gestão que ainda não deu um bom resultado em campo, e porque na primeira fase, em todos os jogos que o Barroca falava o seguinte: eu estou dando confiança para esse grupo, para na hora decisiva o Avaí mostrar um bom futebol. Pois bem, a hora chegou, é daqui a pouco. E o Figueirense, que de certa forma até surpreendeu, né, ficando na 4ª posição, vamos ver até onde ele pode chegar. Na minha humilde avaliação, é favorito contra o Barra? É,
mas favoritismo você tem que comprovar em campo, porque o Barra é um time em ascensão e uma hora ele vai querer surpreender alguém. Então o Figueirense tem que estar muito atento. E voltando um pouquinho lá para Chapecó, já que o Badá está mais... Tá mais escondido do que ponta de durex, né? Nessa última semana, o homem sumiu da rede social. Eu quero dizer o seguinte, Badá, aqui nos anos 70, na época de vacas magras, eles faziam aí Figueirense. Juntava dinheiro, botava todo mundo em atividade, safava o ano. Quem sabe aí, já que é o clássico da linguiça, o maior clássico do mundo, Chapecoense e Concórdia, vamos fazer 6 jogos. Pronto, vai dar dinheiro para todo mundo e safa aí o primeiro semestre. Vamos lá. A bola já rolou pelas quartas de final. A força do Oeste é exatamente essa. Vocês sentem falta, vocês sentem saudades do povo de Chapecó. Desde quarta-feira eu tô sem dormir. Quarta-feira eu não durmo. Citando Chapecó e Chapecoense a todo momento. Vocês não vivem sem Chapecó. Vocês não vivem sem a Chapecoense. Sem a Chapecoense vocês não são nada. Faz o clássico da linguiça. Vai dar 2.000 pessoas. E 2.000 em Chapecó. Vocês vai dar não me dinheiro para todo esquecem. mundo. Vocês são apaixonados por mim e pela Chapecoense. Demais. Rodada já começou, quartas de final, mas pedir para a produção colocar a tabela que terminou ali a primeira fase, só para a gente entender, né, quem ficou pelo caminho, para o telespectador, melhor dizendo, lembrar também quem caiu, né? Criciúma, daí foi aquela combinação, né? O primeiro contra o oitavo, Criciúma com o Ercílio Luz, o Avaí com o Joinville, Marcílio com o Brusque, o Figueira e o Barra. Pelo caminho, né? Aquela bordinha, Fábio, não tem nem a bordinha azul, é a Chapecoense e o Concórdia. Rebaixados, nação que já tinha sido rebaixada até por antecipação, e o Inter de Lages também pegou o caminho aí, vai para a segunda divisão do ano que vem. Vamos chamar o Marcelo Nunes, porque a bola já rolou. Que Marcílio e Dias se enfrentaram na noite de ontem, muita chuva, gols no primeiro tempo, a rede balançou no segundo tempo, e o Marcelo Nunes vai contar. Chega mais, Xará. Fala, Mancha, boa tarde para você, um bom sábado para todo mundo ligado no Clube da Bola. Pois a bola rolou aqui na nossa região, em Balneário Camboriú, no estádio do Bairro das Nações, para a primeira partida, né? O jogo de ida das quartas de final do Campeonato Catarinense. Olha, o jogo foi programado para uma sexta-feira, Dia Internacional da Mulher, um trânsito extremamente complicado aqui na nossa região nesse horário, né? Em várias regiões também de Santa Catarina. Mesmo assim, a bola rolou às 8 da noite, ou seja, isso prejudicou e muito, né? O deslocamento, a presença do torcedor, tanto do Marinheiro quanto do Brusque, até Balneário Camboriú. Por isso, pouco mais de 600 torcedores acompanharam lá no estádio do Bairro das Nações essa partida de ida das quartas de final do Campeonato Catarinense. Dentro de campo, um jogo que a gente pode resumir de uma maneira bastante direta, viu, Mancha? Muita luta, muita transpiração e pouca inspiração, até pelas condições do gramado, né? Que vamos combinar, já nunca foi aquela coisa toda, falando em condições de gramado, e ainda mais ficou realmente difícil aí para os comandados do Luizinho e também do Vaguinho Dias. Dentro de campo, bola na rede no segundo tempo, viu? Marcílio Dias abriu o placar com o Zé Eduardo, depois aí de uma falha do goleiro Matheus Nogueira, do Brusque, algo que não é muito comum, o Matheus acabou dando de presente aí para o goleador marcilista o primeiro gol. Depois, logo na sequência aí do segundo tempo, Brusque acabou empatando com o Gemerson, pegou bem na bola, em uma cobrança de falta, deixou tudo igual e agora a decisão está em aberta. A partida no próximo dia 17, no domingo aqui em Itajaí, no Gigantão das Avenidas, aí próximo ao aniversário do Marcílio Dias, ou seja, um jogo que realmente terá alguns temperos bem interessantes nessa partida de volta, viu? Tudo em aberto, quem vai seguir adiante para a semifinal do Campeonato Catarinense nesse confronto, né? Da mesma forma que o Marcílio Dias tem feito bons jogos, tem realmente dentro de casa mandado muito bem suas partidas, o também mostrou que tem potencial sim, está subindo de produção e pode vencer com a maior naturalidade aqui em Itajaí. Já o Barra, outro representante aqui da região que está aí nas quartas de final catarinense, o Barra essa semana teve uma visita às obras, o elenco do Barra, né? Teve uma visita às obras do centro de treinamento e do estádio do clube que está aí na reta final da construção, está sendo construído aqui entre Itajaí e Balneário Camboriú, uma estrutura que realmente em Santa Catarina não tem nada parecido, viu, Mancha? Acompanhei, já vi de perto esses trabalhos, realmente tem todo aquele padrão germânico por trás do Hoffenheim, que é um parceiro, um investidor, o clube alemão no time de Balneário Camboriú. É algo que realmente
não vai se ver nada igual em Santa Catarina nessa questão da preparação dos atletas. Então o grupo do Barra fez essa visita, até servindo como uma motivação, uma preparação a mais para esse jogo contra o Figueirense, domingo 5 da tarde aqui em Itajaí. O Barra também tem feito bons jogos no Gigantão das Avenidas, né, onde tem mandado suas partidas, mas dificuldade, porque são esperados aí cerca de 500 torcedores do Figueira apoiando nas arquibancadas. Então é isso, Mancha, o resumo do trio aqui da nossa região nessa reta final do Campeonato Catarinense. Na eu volto aqui no Clube da Bola com todo mundo. Um grande abraço, Mancha. Valeu, Xará. Muitas observações, né? O CT do Barra ali tá ficando lindo demais. Ali é com euro, né? Daí é coisa fina, né? Outra coisa é celular de Fábio Machado, que não, né? Foi daquele embate inicial com o Badá, o celular não para, tá tremendo aqui na mesa, aqui, olha, uma grandeza. E a terceira observação é o seguinte, nosso Pereira, né, aqui, nosso cinegrafista, principais nomes aí da imagem Santa Catarina, coach e tudo, lançou uma braba aqui. Falou, é tão raro um gol bonito de falta e quando a gente vê, realmente tem que destacar o gol do Gemerson ali, o empate do Brusque diante do Marcílio Dias. Já que a gente falou desse jogo, o técnico Luizinho Lopes analisou aí depois do jogo. Fala, professor. Não diria um empate com sabor, como você falou, né? Nós tínhamos o objetivo de um empate com sabor de empate mesmo. Acredito que nós tivemos um bom volume de jogo durante toda a partida, mas faltou mais essa finesse ali na hora de finalizar, de determinar o jogo. A gente conseguiu jogar dentro do campo deles, né? E ali próximo da grande área, né? No último terço do campo, faltou a gente definir, tomar as melhores decisões para que a gente pudesse fazer valer esse volume, né? Um gol e, consequentemente, na vitória. Nada se definiria hoje, né? Muito respeito ao duelo, fazendo uma ótima campanha. Né, vem fazendo um ótimo campeonato catarinense. Então, nós estamos determinados, e a conversa era, nós tínhamos que buscar obter uma vantagem, direcionar, iniciar a próxima partida com alguma vantagem, quer iniciar em uma desvantagem. Né? Então, no próximo jogo, que tudo se definirá na próxima partida. Aí, ó, a TV Bruscão pegou as imagens aí, a sonora do Luizinho e a Marcílio TV também capturou ali umas palavras do técnico Vaguinho Dias. Jogo de decisão, né? Jogo de decisão, são equipes todas que merecem estar aqui, são equipes fortes, essas 8 aqui que ficaram, vai ser jogos todos equilibrados. O que eu sinto é de ter saído na frente e nós ter tomado um gol e golaço de falta. Nós tínhamos que ter parado a bola lá, a bola era nossa lá na frente, mas a minha lamentação é de estar na frente e depois levar um gol. A do Teste também eu quero ver essa cabeçada dele, como é que foi, em cima. Acho que foi o único lance que nós tivemos depois ali mais de concreto para gol, mas foi muito equilibrado. E o equilíbrio acho que está no gramado. Muito difícil de rolar uma bola, de tocar. A chuva atrapalhou bastante. Aí mesmo com chuva, as duas equipes tentaram jogar. Legal, vamos fazer um giro rápido aí sobre pegar a opinião dos comentaristas sobre esse primeiro jogo aí, Brusque 1, Marcílio Dias 1. Eu começo com Emerson Luiz. Pelo equilíbrio da primeira partida, por o jogo decisivo agora ser na casa do Marcílio, será que o Marinheiro tem algum tipo de vantagem, Emerson? Acredito que não, Mancho. Eu acho que desses confrontos aí, o mais equilibrado é esse entre Marcílio Dias e Brusque. Brusque perde muito por não jogar no seu estádio. Na verdade, é do Carlos Renault, do Augusto Bauer, onde sempre jogou, já foi campeão lá dentro, mas vai voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro. E esse estádio aí, é claro que o Brusque até pensou em jogar em Jaraguá do Sul, mas descartou porque houve um crescimento nessa reta final. Muito equilíbrio, não destaque para ninguém, apesar da vantagem do Marcílio Dias de jogar aí por 2 resultados iguais, Manche. Valeu, nosso craque aí da patota quinta tentativa. Vamos para o do estado, Renato Semensati. Vê alguma vantagem para o jogo de volta entre Brusque e Marcílio? Jogar em casa, né? O Marcílio equilibra aí as ações. Vamos combinar que eu vi o jogo todo, mas muita chuva, não teve jogo, né? Tecnicamente prejudicou o Brusque, mas esse empate aí mostra mais uma vez o belíssimo trabalho que faz o Vaguinho. Acho que dá para dar uma leve superioridade por jogar em casa para o Marcílio Dias, mas eu concordo com o Emerson. Esse para mim é o confronto, desde antes desse primeiro jogo, o confronto que está mais aberto aí entre os 4 aí dessas quartas de final. Legal. Sérgio Badá, se fosse apostar aí um churrasco com o professor Tadeu Costa ou com o Mano Costela, apostaria em quem?
Olha, Marcelo Mancha, com toda a sinceridade no Marcílio Dias por jogar em casa e com essa vantagem do empate. O Brusque vai jogar mais no segundo jogo do que jogou no primeiro. O gramado lá do Gigantão das Avenidas é um gramado bom. Está em bom estado, boas condições. Mas o Marcílio Dias, o torcedor do Marcílio, é muito animado, né, cara? Deu pra ver naquele jogo contra o Vasco lá e não vai ser diferente no jogo da volta. Se tivesse que não ficar em cima do muro e ter que apostar em um classificado, eu apostaria no Marcílio Dias e não cabe nenhum menosprezo ao Brusque, que pode ir lá, pode classificar. Mas a vantagem do fator local, ao lado do Marcílio Dias, a experiência do Vaguinho, eu acho que podem fazer diferença no jogo da volta. Legal, Badá. Machado, fecha o giro contigo, né? Marcílio Dias ou o Brusque tem um pouquinho mais de vantagem, será nesse segundo jogo? O Brusque deu uma crescida na reta final da primeira fase, o Marcílio já vinha bem ali na vice-liderança desde rodadas anteriores. Primeiro eu quero dizer que eu gostei muito da palavra dos treinadores, né? O Luizinho Lopes falou o seguinte, é empate com sabor de empate. Por quê? Porque vai ter o segundo jogo, né? Então não foi definido nada. E o Vaguinho tem toda a razão em reclamar, né? Porque o Marcílio fez 1-0, acabou tomando gol de falta, quer dizer, era uma vantagem que poderia ser aumentada para o segundo jogo. Mas eu vejo também com muito equilíbrio, acho que o Marcílio tem sim uma vantagem por jogar no seu estádio diante da sua apaixonada torcida, né? Que vai lotar lá todo o espaço, mas não aposto nada não, viu, Mancha? Não aposto churrasco, não aposto um x-salada, nenhuma coxinha. Porque eu vejo muito equilíbrio entre esses dois adversários, né? Enfim, eu concordo com o Emerson. De todos os jogos dessa fase, eu acho que esse aí é o que gera mais equilíbrio, essa sensação de equanimidade, né, entre as duas equipes. Legal. Nosso número de WhatsApp é o 48, código 991914706. Manda sua mensagem, algumas estão chegando. Boa tarde, Mancha. Hoje Avaí 2-1 no Joinville. Poveda e Pedrinho, a mensagem é do Davi. Boa tarde, espero que o Barroca não venha com Gava e Poveda. Daí é o Charles de Maria que manda essa. Tem que vir pro Davi acertar o palpite dele, né? Ó, Mancha, sou figueirense, mas concordo com o Badá. A falta que a Chape faz nas quartas de final do Catarinense. Depois da tragédia da Chape, todo catarinense tem um pouquinho de Chape no peito. Que legal. Mensagem do Gomildes, da Praia de Fora, em Palhoça. É verdade, Gomildes. Ó, vamos fazer o seguinte. Essa semana, já que a gente citou aqui o Figueira também, o goleiro Wilson, né, anunciou sua aposentadoria. A gente tem um trechinho do áudio, o áudio não tá muito bom, mas vale pelo registro dessa fera. Foi um craque aí ali na pequena área. Fala, Wilson. Difícil, né? A gente sabe, o atleta quando chega esse momento é difícil, né? Tomar essa decisão, apesar de já vir se preparando, já começar a imaginar esse momento e começar a se programar, mas sempre a hora de realmente decidir é muito complicado. Infelizmente não foi conquistando um acesso, que seria um sonho depois dessa volta, por pouco, em 2022, mas o que fica é essa história bacana, essa realização de ter voltado, ter terminado de uma maneira bacana, me dedicando dentro de campo, fazendo o torcedor feliz enquanto eu estive ali, dando o meu máximo. Agora é se preparar aí para os próximos passos, como o Marco falou, aprender a cada dia essa nova função. Não estou recomeçando, né, uma nova vida, e no dia a dia a gente vai aprendendo, vai passando também, principalmente para os atletas, a nossa vivência, a nossa experiência, e juntos vamos nos fortalecendo e procurar alcançar os nossos objetivos. Legal, legal. Wilson, tive a oportunidade de pegar toda a trajetória dele, né, no Figueirense da primeira vez, nessa segunda passagem. Fábio Machado, se você desse uma de Rodrigo Stipe, o Guia Manezinho, você apresentar o Wilson num grupo de pessoas que não conhece, nunca ouviu falar desse goleiro, desse ídolo do Figueirense. Até fui perguntado, quem que é mais ídolo, o Fernandes ou o Wilson? Difícil essa, hein? Muito difícil. Não, os dois são ídolos, né? Mas na minha avaliação, o Wilson é o maior goleiro da história do Figueirense. E olha que é uma camisa pesada do Figueirense, né? Vanderlei, Peçanha, Carlos Alberto, depois aí nós chegamos nos mais recentes, Edson Bastos, o Thiago Volpe, o Gatito, o Muralha, o Andrei,
Gente, é uma camisa super pesada, mas na minha pergunta que eu fiz, aliás, coube a mim fazer a última pergunta da imprensa para o Wilson como goleiro, lá nesse dia, eu disse, Wilson, eu não quero aqui induzir a nova geração, mas, esquecido da Costa, nos anos 70, goleiraço, mas assim, na minha opinião, você é o maior goleiro da história do centenário do Figueirense, o que não é pouco. O Wilson é aquele atleta que fez o bom combate no Figueirense, não só dentro de campo, defendendo a camisa do Figueirense, mas também fora de campo, com a personalidade, com o caráter que ele é. Você nunca viu o Wilson, numa entrevista, falar mal do adversário. Você nunca viu o Wilson, numa entrevista, provocar o adversário. Toda a entrevista dele era focada no seu elenco, na camisa do Figueirense e no seu trabalho. Foi injustiçado algumas vezes? Foi. Em 2012 ele praticamente foi expulso do Figueirense pela porta de fundo, quem não lembra aquela situação, aí depois ele foi para o Vitória. Mas ele retornou. A sua volta, aliás, é coisa de ídolo. Ele baixou o salário dele para tentar tirar o Figueirense da Série C. Acabou não dando. Teve uma lesão no ombro, fez a cirurgia, voltou antes do tempo e agora teve uma lesão no outro ombro. Mas eu perguntei para ele, ele disse que o que está doendo não é a segunda não, Mancha, é aquela primeira. Mas que bom, pelo menos que bom, que ele continua na cidade, que ele continua no Figueirense agora como assistente técnico, vai trabalhar no vestiário, vai fazer também um trabalho junto com as categorias de base para formar uma nova geração de atletas daqui para frente. E qual foi a pergunta que eu fiz para ele, Mancha? Qual foi? Wilson, a pergunta que eu te faço é a seguinte, é a mesma que eu fiz para o Fernandes, eu tenho essa entrevista gravada. Aí, o que o Wilson de 2024 falaria para o Wilson de 2007? Aí lá foi até engraçado, porque ele olhou para o Fernandes estava lá, o que o Fernandes respondeu? E o Fernandes olhava para mim e disse, olha, primeiro ele chorou bastante. Aí claro que depois ele fez a resposta dele. Então, Wilson, parabéns, você é ídolo, você travou o bom combate e eu desejo todo sucesso agora nessa nova função. Você é craque, você é fera. Que legal, legal. E tu não vai dizer o que ele respondeu? O cara vai ter que ir lá no portal? Vai lá no Fábio Machado, ndmais.com.br, Arena ND+, Tá Fábio certo. Machado, tá o vídeo lá, tá a resposta dele. Não, ele falou mais ou menos o que ele vai falar para a nova geração, para os atletas da base, se dedicar, se entregar de corpo e alma ao projeto, gostar do clube, respeitar o hino, a história, a camisa. É uma grande personalidade. Aliás, ele, o Fernandes, são pessoas sensacionais. Legal. Fazer o seguinte, vamos para o intervalo comercial e a gente volta para falar mais do Campeonato Catarinense, dos jogos de hoje e do jogo de amanhã, que completa essa primeira rodada aí, jogos de ida das quartas de final. Ainda hoje no programa vamos falar do Paulistão e também do Dunk Fight Show, evento de lutas que vai acontecer aqui em Floripa, vai colocar frente a frente o Popó, aquele mesmo, Acelino Popó Freitas contra o empresário, lutador aqui de catarinense, aqui de Florianópolis, Guilherme Grilo, o Gui Grilo. Quem vai estar aqui com a gente é o professor Marcos Luz, para bater um papo, falar muito sobre boxe e principalmente sobre a preparação do Grilo para encarar o Popó. A gente já volta. 3 contra 2. Avança o Joinville. Bola chegando pro Varley. Chega o Joinville de novo pro Cachoeira.